Vamos lá, meus amigos, vamos fazer mais questões, então, de direito processual civil, algumas questões que eu selecionei sobre o tema da competência. Vou repetir para você, estou pedindo desculpas pela voz, muita aula, muita rouquidão, mas que ainda não nos impede de estudarmos aqui os nossos temas de processo civil. Vamos então para a quinta questão, prova do TJ do Maranhão, de juiz, e perguntava assim: no que se refere à competência, cabe à Justiça Estadual julgar como foro optativo as causas trabalhistas ajuizadas por servidor público municipal com vínculo empregatício conforme a CLT, mesmo que na localidade funcione vara de Justiça do Trabalho. Meus amigos, olha aqui, se funciona vara da Justiça do Trabalho, nós vamos observar um julgado, inclusive, trazido aqui pelo STJ, o ministro relator Castro Meira. Diz assim que, diante da expressa determinação legal de que os servidores públicos municipais têm seu vínculo com o poder público regido pela CLT, fica afastada a competência da Justiça Comum para processar e julgar a demanda, porque nesse caso, se tem vara da Justiça do Trabalho, competência absoluta em razão da matéria. Ora, se a matéria é relação de emprego, relação de trabalho, porque está dizendo aí que eles são regidos pela CLT. Na localidade tem uma vara da Justiça do Trabalho, competência absoluta em razão da matéria. Então, não tem a possibilidade de um foro optativo aqui na Justiça Estadual. Tem que ser mesmo a jurisdição especializada. Letra B. No que se refere à competência, cabe à Justiça Estadual julgar as ações de execução fiscal de tributo federal nas comarcas do interior, quando não houver na localidade do foro competente vara da Justiça Federal. Exatamente. Por que exatamente? Porque se não houver... Bom, vamos lá. Se é tributo federal e nós estamos cobrando aqui o tributo por meio da execução fiscal, deveria ser da Justiça Federal. Mas a gente está falando de comarca do interior. Na comarca do interior, quando não há naquele foro competente vara da Justiça Federal, o artigo 109 da Constituição transfere essa competência para a Justiça Estadual. Portanto, essa é a alternativa certinha. Artigo 109 da Constituição. Aqui o grande detalhe é que é uma comarca do interior, é execução fiscal e não tem nessa comarca vara da Justiça Federal. Agora, se houver nessa comarca do interior um anexo fiscal da Justiça Federal, obviamente que essa competência é modificada para esse anexo fiscal da Justiça Federal. Mas se não tem, Justiça Estadual, letra B, correta. Letra C, vai dizer assim: compete à Justiça Estadual, então, cabe à Justiça Estadual exercer a competência eleitoral quando não houver na localidade do foro competente vara da Justiça Federal. Não é porque não há vara da Justiça Federal. Quem cumula a competência eleitoral é o juiz local, é o juiz estadual. Então, na verdade, eu não precisaria mesmo, ou tendo ou não tendo, não vai fazer diferença, porque é da Justiça Estadual exercer também a competência eleitoral. O problema aqui é o quando não houver, independentemente de haver. E por fim aqui, nesse nosso slide, a letra D, compete à Justiça Eleitoral julgar por delegação constitucional as ações previdenciárias ajuizadas na comarca do interior. Não, porque você está falando
ações previdenciárias. Então, nós estamos aí no artigo 109, parágrafo 3º. As ações previdenciárias serão sempre julgadas pela Justiça Federal. Aí a gente tem que ir para a Justiça Federal, que abarca aquela subseção judiciária. Se fosse uma ação entre previdência e segurado, a gente poderia ir para a comarca do interior, na Justiça Estadual. Mas você está falando de ações previdenciárias, então a comarca do interior não terá competência. Nós vamos para a Justiça Federal, que vai abarcar essa região. Nós estaríamos falando aí de comarca do interior, de uma subseção judiciária. Vou te dar um exemplo. Em Limeira, nós não tínhamos Justiça Federal, então nós não tínhamos subseção judiciária de Limeira, mas tínhamos subseção judiciária em Piracicaba. Nesse caso, se há uma ação previdenciária de alguém que está em Limeira, vai propor essa ação na subseção judiciária de Piracicaba. Não pode usar da Justiça Estadual na comarca de Limeira, por força do artigo 109, parágrafo 3º da Constituição. Resposta correta, portanto, letra B. Questão 6, que vai dizer assim: analista, prova do SERPRO, de analista para advocacia. A respeito de competência e coisa julgada, julgue os itens seguintes. Os órgãos de jurisdição brasileira estão legitimados a processar e julgar demanda proveniente de fatos ocorridos no exterior, se o réu estiver domiciliado no Brasil, ainda que ambas as partes sejam estrangeiras. Perfeito, porque o artigo 88, inciso 1, vai dizer que compete à autoridade judiciária brasileira julgar as ações em que o réu, qualquer que seja a sua nacionalidade, seja domiciliado no Brasil. Artigo 88, inciso 1 do Código de Processo Civil. O que não impede, evidentemente, que possa existir um outro juízo competente, um outro juízo estrangeiro competente, porque nós estamos aí no artigo 88 falando de competência internacional concorrente. Fato é que o Brasil pode julgar, porque o réu, independentemente da sua nacionalidade, é domiciliado no Brasil. E aí lembre que se tiver uma demanda, mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido, tramitando uma no Brasil e outra em outro estado estrangeiro, terá eficácia a decisão que transitar em julgado primeiro. E a decisão estrangeira, para ter eficácia no Brasil, ainda que transitada em julgado, precisa ser homologada pelo STJ. Então, a questão 6 está perfeita. Questão 7, prova do SERPRO, analista da advocacia, vai dizer assim: a respeito de competência e coisa julgada, julgue os itens seguintes. É um item só, na verdade. Diz assim: a incompetência absoluta não está sujeita à preclusão e pode ser arguída em qualquer tempo ou grau de jurisdição, enquanto não transitar em julgado a decisão. Todavia, sentença transitada em julgado, proferida por juízo absolutamente incompetente, será passível de rescisão. São muitas informações, então vamos por partes. Primeiro, olha para cá. A incompetência absoluta não está sujeita à preclusão. Certo ou errado? Certo. Por que certo? Porque o artigo 113 vai dizer que é possível arguir em qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição a incompetência absoluta. E se ela for declarada, anulam-se todos os atos decisórios e remetem-se os autos ao juízo competente. É possível arguir a incompetência absoluta em sede de preliminar na contestação ou por petição nos autos, porque sempre é possível levantar a incompetência absoluta. Pode ser arguída, portanto,
em qualquer tempo ou grau de jurisdição, enquanto não transitar em julgado a decisão. Ok. Continua. Então, até aqui, certinho. Todavia, sentença transitada em julgado, proferida por um juízo absolutamente incompetente, será passível de rescisão, ou seja, cabe ação rescisória por força do artigo 485, inciso 2 do Código de Processo, se essa decisão judicial, ainda que transitada em julgado, tenha sido proferida por um juízo absolutamente incompetente. Então, a gente já pode dizer, pelo artigo 485, inciso 2, que a arguição de incompetência absoluta e o impedimento não estão sujeitos à preclusão. Porque mesmo depois de transitado em julgado, é possível propor uma rescisória para desfazer o julgado, porque ele foi proferido por um juízo absolutamente incompetente. Então, todas essas informações trazidas aqui são verdadeiras. Próxima questão, questão 8, prova do TCDF de procurador. Vai dizer assim: com referência aos parâmetros definidos no Código de Processo Civil para os procedimentos a serem realizados em razão de direito material de sujeito de direito, julgue os próximos itens. Considere-se que um brasileiro tenha se casado com uma mulher argentina em solo francês e que ambos residam atualmente em Belo Horizonte. Caso queira divorciar-se, o brasileiro pode propor a ação de divórcio na jurisdição brasileira. Ora, não porque ele seja brasileiro, mas volta lá. Se um brasileiro se casou com uma argentina em solo francês, não diz aqui qual é o primeiro domicílio conjugal, mas a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, em seu artigo 7º, diz que se uma pessoa se casar com um estrangeiro, obedecerá ao regime de bens do primeiro domicílio conjugal. Está dizendo aqui que eles casaram em solo francês, mas não diz que foi o primeiro domicílio. Residem atualmente em Belo Horizonte. Ok, então, domicílio do cônjuge varão e do cônjuge virago, ou seja, do brasileiro e da Argentina, Belo Horizonte. Se querem divorciar-se, o brasileiro pode propor a ação de divórcio na jurisdição brasileira? Sim, porque se ele quiser se divorciar, ele vai propor a ação em face da mulher argentina, que tem domicílio no Brasil, em Belo Horizonte. E aí vai dizer o artigo 100, inciso 1, que merece uma interpretação um pouco extensiva, que para as ações de anulação de casamento, separação, que a gente não tem mais, conversão em divórcio, divórcio direto, a quem avance e fale de reconhecimento e dissolução de união estável, serão propostos no foro do domicílio da mulher. Se a mulher tem residência em Belo Horizonte, domicílio em Belo Horizonte, então a jurisdição brasileira é competente para julgar o caso. O item 8 está perfeito. Aí você aproveita de vários dispositivos. Artigo 7º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, artigo 88, inciso 1 do Código de Processo Civil, bem como o artigo 100, inciso 1 do Código de Processo Civil, igualmente. Portanto, questão 8, perfeitíssima. Questão 9, prova do CESP, essa mesma prova de procurador, pergunta assim: com referência aos parâmetros definidos no Código de Processo Civil para os procedimentos a serem realizados em razão de direito material de sujeito de direito, julgue os próximos itens. A arguição de incompetência absoluta deve ser realizada por meio de exceção e provoca a suspensão do processo. Certo ou errado, gente? Errado. A arguição de incompetência absoluta deve ser arguída por meio de preliminar na contestação, conforme afirma o artigo 301, inciso 2 do Código de Processo Civil,
e não suspende o processo. Porque depois da contestação, nós vamos, se tem preliminar na contestação, como é o caso da incompetência absoluta, ou o juiz vai acolhê-la e já mandar os autos ao juízo competente, ou vai abrir prazo para réplica para depois definir essa arguição de incompetência. Se aqui tivesse escrito a arguição de incompetência relativa se dá por meio de exceção e provoca suspensão do processo, aí estaria certo. Porque o artigo 112 do Código de Processo diz: argue-se por meio de exceção a incompetência relativa. E lá no artigo 306 do Código de Processo diz que, recebida a exceção, suspende-se o processo. Onde está escrito recebida, leia-se, oferecida a exceção de incompetência, suspende-se o processo principal até que a exceção seja definitivamente julgada, ok? Mas incompetência absoluta é por meio de preliminar na contestação ou na primeira oportunidade em que for possível ao réu falar nos autos, de modo que a questão 9 está errada. Questão 10. Vai dizer assim a prova do TJDF de analista judiciário. Acerca da resposta do réu, julgue os itens que se seguem. Se o autor propuser no foro do seu domicílio ação fundada em direito real sobre bens móveis, e se esse domicílio não for o mesmo do réu, então o réu poderá arguir a incompetência territorial do juízo por meio da exceção de incompetência, desde que o faça no prazo da contestação. Perfeito, porque olha só, se o autor propuser no foro do seu próprio domicílio ação fundada em direito real sobre bens móveis, e esse domicílio não for o mesmo do réu, ele já está desobedecendo o artigo 94. O artigo 94 do Código de Processo diz que a ação que versa sobre direitos reais sobre bens móveis deve ser proposta no foro do domicílio do réu. O réu é citado e vai arguir a incompetência territorial por meio de exceção. Exceção de incompetência, obedecendo o artigo 112, que diz lá que a incompetência relativa, a incompetência territorial, portanto, é arguída por meio de exceção. Qual é o prazo para se arguir a exceção de incompetência? É o prazo de resposta, que também pode ser chamado de prazo de contestação. Por força de dois dispositivos aqui. Artigo 297, que vai dizer que as respostas do réu são contestação, reconvenção e exceção. E por força do artigo 305, que diz que a exceção é oferecida no prazo de 15 dias do fato que ocasionou a incompetência. Qual foi o fato que ocasionou a incompetência? O ajuizamento da demanda no foro do domicílio do autor, quando deveria ter sido ajuizada no foro do domicílio do réu. E aí vai dizer lá, se esse prazo de 15 dias é esse ajuizamento, o réu só toma ciência disso quando ele é citado para apresentar a resposta neste mesmo prazo de 15 dias. Então, no prazo da contestação, esse réu vai arguir a incompetência relativa por meio de exceção. Perfeitíssimo, então, aqui mais um item de exceção de incompetência. Vamos fazer essa questão 11, que fala de uma prova de defensor público e vai dizer assim, defensor público de Roraima. No que concerne a competência no processo civil, assinale a opção correta. Conforme entendimento sumulado pelo STJ, prevalece o conflito de competência, ainda que exista sentença transitada em julgado, proferida por um dos juízos conflitantes. Completamente errado. A súmula 59 do STJ
diz exatamente o contrário. A súmula 59 do STJ diz que não há conflito de competência se já existe sentença com trânsito em julgado proferida por um dos juízes conflitantes. Letra A, portanto, errada. Letra B. O conflito de competência poderá ser suscitado pelo MP, ainda que esse intervenha no processo apenas como fiscal da lei. Certíssimo. Quem é que pode suscitar conflito de competência? A parte ré, o MP, na condição de fiscal da lei, ou na condição de parte, ou o próprio juiz pode suscitar o conflito de competência. O conflito de competência pode ser positivo, 2 ou mais juízes querem julgar o caso, negativo, 2 ou mais juízes se entendem incompetentes, ou quando há alguma discussão acerca da reunião ou separação dos processos. O Ministério Público pode suscitar conflito de competência tendo ele aqui atuado como fiscal da lei ou como parte. Diz isso o artigo 116 do Código de Processo. A única coisa que a gente deve observar é que se o réu escolheu oferecer conflito de competência, não pode oferecer exceção, porque senão ele estaria manejando aí duas ferramentas para discutir um único instrumento. Vai dizer isso também aí o artigo 116. Mas quando a questão pergunta, o conflito de competência poderá ser suscitado pelo MP, ainda que esse intervenha no processo apenas como fiscal da lei? Sim, perfeito. É isso mesmo. Letra C. A regra da perpetuação da competência concorre para que o processo seja itinerante? De jeito nenhum. A perpetuação da competência, aquela que está no artigo 87, diz: determina-se a competência no momento em que a ação é ajuizada. São irrelevantes as modificações no estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente. Então, por exemplo, se eu moro em Brasília, você quer propor uma ação contra mim, se é domicílio do réu, vai propor ação aqui em Brasília. 1 mês e meio depois que eu sou citada, eu mudo daqui e vou para São Paulo. A ação continua em Brasília. Por quê? Porque no momento em que a ação foi proposta, aqui em Brasília era o meu domicílio. A ação fica aqui. A ação não vai caminhar comigo para São Paulo, porque ela não é itinerante. Foi determinada a competência? Ela está perpetuada. Esta é a regra. Letra D. Em caso de ações conexas que correm perante juízos com a mesma competência territorial, a prevenção será determinada pela data da primeira distribuição. Não. O artigo 106 resolve isso para nós. Ele vai dizer: correndo em separado ações conexas perante juízes que têm a mesma competência territorial, é prevento aquele que despachou em primeiro lugar, ou seja, aquele que ordenou a citação do réu. E aí você poderia me perguntar, ou se perguntar, e se eles tiverem competências territoriais diferentes? É prevento aquele em que primeiro aconteceu a citação válida. É o artigo 219. Então, mesma competência territorial, despacho liminar positivo, artigo 106. Competência territorial diferente, onde aconteceu a citação válida, artigo 219. Então, letra D está errada. E por fim, a letra E. A letra E vai dizer: a reunião dos processos, em caso de conexão, não pode ser determinada de ofício pelo magistrado por envolver regra de modificação de competência de foro de natureza relativa. Não, absolutamente. O juiz pode, de ofício, em razão do princípio da economia processual, determinar a reunião dos processos. A conexão, que é quando as causas têm em comum pedido ou causa de pedir, diz isso o artigo 103, e que determina a reunião dos processos perante o juízo prevento, é considerado uma objeção processual. O que é isso? É uma matéria que pode ser conhecida de ofício pelo magistrado. Muito bem, meus amigos, então a resposta correta é a letra B.
Fizemos aqui várias questões de competência, abordamos vários assuntos interessantes e no nosso próximo bloco nós trataremos de outros assuntos de processo civil. Obrigada pela sua atenção até aqui, bons estudos, permanece firme e até